A gente conversa agora ao vivo com o professor Gustavo Cunha Mello, ele é especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, obrigado pela tua presença aqui. Um ano depois, qual é o saldo da maior tragédia ambiental da história dos Estados Unidos? André, esse acidente, teve um relatório no último trimestre de 2010, feito por um comitê de engenheiros escolhidos e nomeados pelo governo americano. E que o custo dessa investigação é feita pelo fundo que a British Petroleum foi obrigada a criar nos Estados Unidos de 20 bilhões de dólares. Esse comitê, nesse relatório, colocou uma série de fatores contribuintes para a ocorrência desse acidente trágico, entre os quais o não funcionamento correto do blowout preventer, que seria a válvula que fecha o poço na hora de um kick ou de um vazamento, de uma pressão de explosão do poço, não controlada, e também da forma como eles cimentaram o poço, e de uma série de critérios. Por exemplo, eles deveriam ter diminuído a circulação de lama, que seria o fluido que bloqueia o petróleo de jorrar dentro do túnel de perfuração, que seria o poço. Eles deveriam ter diminuído o fluxo dessa lama para poder a fase de cimentar o poço ter sido com melhor qualidade. Eles não fizeram isso. Tem uma série, são 11 fatores. E a resposta do governo americano com uma nova regulação na área de segurança, qual foi? O governo americano está querendo, inclusive, esse relatório termina em junho. Em junho é a expectativa para terminar o relatório final. E o governo americano, a partir daí, vai tomar uma série de medidas. Entre elas, uma que está se especulando é que se exija para o Golfo do México o mesmo índice de segurança que se tem no Mar do Norte, por exemplo, onde a exigência por segurança operacional de uma operação de petróleo é mais rígida, não era conhecido isso antes, né? Mas é mais rígida do que se aplica no Golfo do México e em diversas outras partes do mundo. Não é idêntico, a segurança da operação petrolífera não é idêntica no planeta inteiro. Num mundo que é profundamente dependente ainda de combustíveis fósseis, especialmente petróleo, e que o horizonte de exploração caminha na direção de águas profundas, onde essa atividade é muito complexa e me parece mais arriscada. Qual é o cenário que você vislumbra? Bom, é verdade, tem uma expectativa dos estudos, até da própria British Petroleum, que hoje, no dia de hoje, 7% dos poços de petróleo, da origem do petróleo, do fornecimento de petróleo do mundo hoje, vem de águas profundas, vem de offshore, né, 7%. E a expectativa é que no final da década, daqui a 9 anos, isso alcance 10% a 12%. Então, vai aumentar muito a produção de petróleo em offshore, sobretudo aqui no Brasil, com o pré-sal, né? Então, o meu medo nessa operação, que é muito mais arriscada do que a de terra, a onshore, é que existe uma pressão do mercado para que as empresas produzam mais, encontrem mais jazidas, que elas batam recorde de produção e a força de mercado para que se baixe o custo, para que se tenha um valor do barril mais barato, porque é um mercado globalizado, as empresas concorrem entre si. Então, como é que uma empresa que vai investir mais em segurança e, portanto, vai aumentar seu custo, vai competir com uma outra empresa de um outro país que, de repente, não é tão preocupado com a segurança e vislumbra apenas o lucro? Então, esse problema da globalização e da forma como as empresas operam no planeta, porque, afinal de contas, a poluição que é feita no Golfo do México prejudica o planeta como um todo, tem que ser verificada pelos governos. Eu agradeço então a participação ao vivo do professor Gustavo Cunha Mello, ele que é especialista em gerenciamento de risco e já nos traçou aqui um panorama que requer atenção e transparência na forma como as empresas operam. Muito obrigado. Verdade, professor. eu que agradeço.